Bom dia, gente! É incrível a presença de Jesus aqui e eu tenho certeza que ela vai invadir a sua casa enquanto a gente está lendo a palavra. Bom, a gente vai ler agora o capítulo 8 de Gênesis e de Mateus. Então, Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. As fontes das profundezas e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído, e no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês apareceram os topos das montanhas. Passados 40 dias, Moisés abriu a janela que fizera na arca, esperando que a terra já tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou lugar para pousar os pés, porque as águas ainda cobriam toda a superfície da terra. E por isso voltou para a arca a Noé. Esse estendeu a mão para fora e apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Quando voltou ao entardecer, a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído sobre a terra. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas dessa vez ela não voltou. No primeiro dia do primeiro mês do ano 601 da vida de Noé, secaram-se as águas da terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do segundo mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Façam com que saia também todos os animais que estão com vocês, aves, animais grandes, os pequenos que andam rente ao chão. Façam-os sair para que se espalhem pela terra, sejam férteis e se multipliquem. Então Noé saiu da arca com a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e os pequenos, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após outra. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu um holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Vamos agora para Mateus, capítulo 8. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o. De joelhos ele disse: Senhor, se quiser, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Em seguida Jesus lhe disse: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está na minha casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e com os meus soldados estão sobre o meu comando. Eu digo a um: vá, e ele vai, e a outro: venha, ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim acontecerá. Na mesma hora o seu servo foi curado. Então
Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que atravessassem para o outro lado do mar. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse: Siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando ele chegou ao outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados que vinham do sepulcro. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: O que queres conosco, Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do devido tempo? A certa distância deles estava pastando uma grande manada dos porcos. Os demônios imploravam a Jesus: Se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada dos porcos. Ele lhes disse: Vão. Eles saíram e entraram nos porcos. Toda a manada atirou-se do precipício abaixo, em direção ao mar, e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram, foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que aconteceu aos endemoniados. Toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e, quando o viram, suplicaram que saísse do território deles. É isso, gente. Amanhã a gente se vê. À noite, né? À noite a gente se vê para nós lermos os 2 capítulos da noite.